Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Bom dia, irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todas. Amém? Mais um domingo. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica, com muita alegria, com muito temor no coração, com muito prazer e satisfação em falar da Palavra de Deus. Estive pensando essa semana como é importante nós estarmos juntas. O tempo é escasso, é restrito, não nos é permitido ter uma comunhão maior, mas é importante. Como é importante esses momentos para estarmos juntas, aprendendo a palavra e orando umas pelas outras, apoiando umas às outras através da movimentação que a gente pode ver nos grupos. E é isso, irmãs. Não são tempos fáceis, mas o importante é nós não desfalecermos e nos apegarmos à palavra do Senhor, amém? Então que esta aula seja uma alegria para a tua vida, seja um bálsamo, seja uma cura, seja uma restauração, seja um aprendizado e que nós possamos chegar mais pertinho do trono do Pai, como eu sempre falo. Então vamos orar. Eu queria que você já pegasse a sua oferta e já oramos pelo início da aula, amém? Então pega a sua oferta, levanta a sua mão aí. Peça para Deus te abençoar. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Então que Ele te abençoe essa semana com boas novas. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por estarmos ofertando ao Senhor, é com temor, é com alegria, Deus, que levantamos as nossas mãos para consagrar a Ti a nossa oferta, Deus. Senhor, que essa semana que está se iniciando, Pai, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de portas abertas, que chegue a oferta de emprego, que chegue a provisão, que chegue o sustento, Pai, que não falte nada para o Teu povo, Deus, e que o Senhor Jesus possa abençoar e curar aqueles que estão enfermos, acamados, hospitalizados, Pai, pelas vidas que nós já temos buscado ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Toca e cura e restaura em nome de Jesus. Amém. E também, Senhor, eu peço, Deus, por esta aula, Deus, este tempo que passaremos juntas, Deus, que o Senhor possa nos ensinar, não a fazer adoração, mas a sermos e como somos adoradoras, Pai. Que o Senhor desperte em cada uma de nós, Deus, o desejo de estar cada vez mais buscando ao Senhor e a sua palavra, buscando conhecer e ser conhecida do Senhor. Que seja um tempo frutífero nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, deixa eu colocar minha oferta aqui. Nós vamos falar um pouquinho aqui da palavra de Deus e eu queria que a gente já pegasse a palavra do Senhor em Gálatas 2, 19 e 20. Se você puder, e onde você está, é importante que você acompanhe lendo junto comigo. Vai edificar muito mais a sua fé. Amém? Então, lá em Gálatas 2, 19 e 20, que foi a palavra que o pastor pregou no domingo, diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí é Paulo falando, né? Irmãs, a obra do Senhor ela é tão perfeita que Deus ele não nos deixou, após a sua ressurreição, simplesmente assim uma religião, para nos prender em práticas, rituais e dogmas, numa situação de interesse ou numa situação de busca e recompensa. A obra do Senhor, ela foi providenciada de uma maneira tão eterna, tão divina, tão perfeita, que Deus preparou a redenção do homem.
E como a gente sempre escuta, né, através do nosso pastor, que nós somos uma fábrica de pecado, né? Não tem como a gente dizer que não erra, que não falha, porque sempre cometemos pecado, né? E o plano de salvação do Senhor, ele envolveu a Cristo, e é isso que a gente vai estar falando um pouquinho, porque a salvação, ela é o que? Ela é um caminho. Lembra aquele louvor? Na salvação, caminho? Na salvação, caminho. A salvação é um caminho. Qual caminho? Lá em João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é Cristo. E este plano de redenção, ele é perfeito para que a salvação ela não seja somente limitada àquele ato poderoso e profético da crucificação do Senhor Jesus, como um ato momentâneo, mas ela é eterna. Então a salvação, além de ter aquela atitude visível, ela também é produzida invisivelmente. Ela é algo espiritual que não se finda ali na cruz, né? Porque além do ato visível, ocorre também o ato invisível. E a partir do momento que nós deixamos que as nossas experiências aqui na Terra, visíveis, sejam dirigidas pelo invisível, pela obra espiritual pelo Espírito Santo atuando em nossas vidas, nós passamos a ter um estilo de vida diferente também na vida aparente e na nossa invisível, na nossa intimidade com o Senhor. Amém? Então, para explanarmos um pouquinho desse tema, nós vamos voltar ao Antigo Testamento. Aí você vai falar, Patrícia, mas o pastor já falou isso no culto, vai falar sobre Isaac e Jacó? Sim, por quê? Porque aquela palavra foi tão maravilhosa e eu queria ter ficado mais tempo aprendendo aquilo, que nós vamos desfrutar um pouquinho mais dessa grandiosidade. Então, a vida cristã é a vida de Isaac, paralela com a vida de Jacó, né? Abre a palavra de Deus lá em Gênesis 22. Enquanto isso eu vou fazer um comentário aqui, porque quem foi o pai de Abraão, todo mundo sabe, pai de Isaac, todo mundo sabe, foi Abraão. Abraão, com essa representação de paternidade, a gente vê que ele foi chamado, recebeu promessas de sair da parentela, da terra dele, em busca daquilo que o Senhor tinha para ele. E Abraão, ele foi chamado lá em Gênesis 12, e a palavra de Deus também diz em Gênesis 13, diz que Abraão era um homem rico, que ele tinha prata, ouro, gado, e ele recebeu uma promessa de ser pai. E ele teve o seu filho já na velhice, e através da promessa que o Senhor fez a ele, a Sara concebeu. Então, vamos ver o que aconteceu lá em Gênesis 22. Que foi aquele episódio que todo mundo, ou quase todo mundo, conhece, mas que é importante a gente estar lendo aqui para dar contexto à nossa aula. Lá em Gênesis 22, do 1 ao 13, vai explicar o comando do Senhor para que Abraão fosse sacrificar o seu filho Isaac. Eu vou estar lendo resumidamente aqui, que lá diz no versículo 1, e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, se você for ler a sequência do texto, Abraão foi, ele preparou todas as coisas e lá no versículo 7, fala Isaac para Abraão, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E Isaac falou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim ambos caminharam juntos. E aí na sequência também, quando estava tudo preparado, o Senhor pede para que ele pare esse ato, e o anjo do Senhor fala para ele não fazer nada.
E lá no versículo 13 diz que então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Então olha que situação. Eu falando aqui assim friamente, vamos dizer assim, não tenho o mínimo concepção do que foi realmente isso na vida de Abraão. Mas só para vocês entenderem que Abraão ele teve essa atitude, ele teve esta orientação do Senhor e depois o anjo do Senhor apareceu. Então a vida de Isaac ele já era um menino super privilegiado e escolhido, né? E para que a vida de Isaac fosse poupada, para que a vida de Isaac fosse salva, foi necessária a morte de um cordeiro, foi necessário a morte de um animal no lugar dele. E nós correlacionamos conosco que foi necessária a morte de Jesus, o Cordeiro, né? Lá eu vou ler aqui, lá em Isaías 53, 6 e 7, diz que todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, né? A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tá lá em Isaías 53, 6 e 7. Então, a vida de Isaac por si só ela já foi um acontecimento, né? Ele já devia ser super conhecido, a Sara não podia ter filhos e aconteceu este milagre, né? Lá em Gênesis 21, 8 diz que quando Isaac foi desmamado, teve até uma festa, Abraão fez uma mega festa para ele. Então Isaac, ele representa o que é a vida abundante, ele representa o filho, o herdeiro, o amado, o poupado, e nos representa como salvos, cheios de dons, frutos do Espírito Santo. Como o pastor mencionou, nós vemos a plenitude de Cristo Jesus em Isaac. Só que aí acontece que nós nem sempre espelhamos a nossa vida, nos espelhamos em Isaac. Sabe por quê? Porque aí chega uma certa época da nossa vida que nós ficamos tão bons, ficamos tão perfeitos, ficamos tão cheios de si, cheios de vaidade, né? Até demais, porque assim, com um privilégio, na condição de nós sermos filhos de Deus, nós acabamos querendo viver a vida à nossa própria maneira. Queremos viver a vida cristã na carne. Então, na vida cristã, a vida aparente, quais são os passos da conversão? Aceitar Jesus, né? Nós geralmente fazemos até uma confissão pública, né? Na casa de Deus. Nos batizamos, começamos a participar da ceia, temos um relacionamento com o corpo de Cristo, nos envolvemos nas atividades, nas obras, escola bíblica, né? Parabéns você que tem não só sido inscrita nas aulas, mas que tem efetivamente participado, se envolvido com esta obra de guerreiros. Abandonamos velhos hábitos, existe uma transformação. E na vida invisível, vamos dizer assim, não aparente, passamos a orar, a ler a Bíblia, a jejuar e exercer as nossas práticas espirituais. Então já observa aí, você já aceitou Jesus? Hoje é culto, então você já aproveita, já procura alguém, já dá seu nome. Você já deu o nome para o batismo? Ah, mas não está batizando, mas você já deu o nome? Que vale a intenção, né? Já, se Jesus voltar, você já está com o seu nome lá na relação dos próximos batizandos, né? Então, a gente tem que observar que essas práticas vão enriquecendo a nossa vida e às vezes nós nos tornamos enjoados, cansados, mas por quê? Porque Cristo não estamos deixando Cristo viver. Quando Cristo está agindo na nossa vida, observe, não há pressão, há descanso. Não há exigências, há iniciativas em busca de experiências. Então é o primeiro passo, porque às vezes nós substituímos tudo isso, tudo que a gente aprende, tudo que a gente fala,
para sustentar um peso de frustração, porque estamos vivendo a vida cristã na força da nossa carne. Mas como assim? Como assim? Como isso? É simples, irmãs. É fazer a obra de Deus sem o Cristo. É viver o cristianismo sem o Cristo. Acontece? Acontece. Quando o pastor falava que muitas pessoas são convertidas às emoções, é uma realidade principalmente nos dias de hoje. Quer ver? Abre lá a palavra, acompanha comigo a leitura em Lucas 5, 38 a 41. Lucas 5, que diz assim: não é Lucas 5. Peraí, tá? Eu anotei errado. Glória a Deus. Vai glorificando aí, irmãs, que eu não quero parar o vídeo. Achei, glória a Deus. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Isso aí dizia lá na lei, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar o vestido, dá-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Claro que há todo um sentido histórico, literal e cultural da época em relação a esse texto, mas nós entendemos o sentido. E qual é a nossa primeira reação como cristã? Porque se Cristo vai viver através de mim, é não deixar que as emoções vivenciem esse tipo de experiência e o meu tipo de atitude e o meu tipo de reação. Então, assim, em Isaac, nós vemos o quê? Um excesso de confiança. Então, é isso que a gente vai para o próximo passo. A gente precisa conhecer quem? Jacó. Jacó foi o irmão de Isaac, amém? Não, Jacó foi o filho de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós vamos conhecer Jacó. Não vai dar tempo eu ler, mas eu vou deixar como lição de casa também para você ler esses 2 textos. Lá em Gênesis 25, do 29 ao 31, relata a situação em que Jacó ele conseguiu a primogenitura, porque Esaú, o seu irmão, acabou vendendo sua primogenitura por um prato de ensopado, de guisado. E Jacó já tinha preparado bem gostoso, acho que ele tinha caprichado, o irmão dele estava com fome, e ele já deu a ideia, né? Ele, me dá-me de comer, aí ele já lançou, né? Só se você me vender o direito de ser o filho primeiro. E lá em Gênesis 27, conta a situação em que Rebeca procurou Jacó e pediu que seu pai Isaac, para que ele abençoasse ele primeiro e pudesse dar uma bênção maior, vamos dizer assim, e deu uma série de orientações que você vai ler, você já conhece, mas é importante, é interessante nós relermos o que aconteceu e esse usurpador, suplantador, corrupto, clamufador, tudo isso ele acabou fazendo, e essa é a vida de Jacó, um dos episódios, 2 episódios que trazem contexto à nossa aula. Mas Jacó, ele mostra com isso, que ele vem trazer como exemplo e nos ensinar que nós nem sempre somos como Isaac, nós muitas vezes somos como Jacó, o corrupto, o interesseiro. Nós somos pessoas que erramos a todo momento. E através de Jacó nós vemos a necessidade desse processo da obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Porque muitas vezes nós queremos satisfazer a nossa vontade e custe o que custar. Nós vemos a nossa própria corrupção em Jó. Aí você pode perguntar assim, Patrícia, tá, mas assim, isso é muito surreal, né? Velho Testamento. Então eu vou passar para a parte prática.
Analisa aí. Às vezes, como filhos de Deus, como cristãos, nós temos uma certa, em alguns locais, até uma certa credibilidade. E nós usamos desta condição para acharmos que temos que ser primeiros em tudo, privilegiados em tudo, até nos sentidos em que nós não somos, para apontarmos o dedo, para focarmos em nossa própria justiça, focando nos nossos achismos e considerações, e acabamos também nos sentidos superiores. Só que Deus, ele não exige de nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele sabe que a gente não vai cumprir a lei. Ele sabe que tudo é dele, os dons, os frutos. Lá em Tiago 2,10, eu vou abrir aqui para vocês, Tiago 2,10. Esse versículo é muito esclarecedor e simples e profundo. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, sem Cristo, não há esperança para nós, não há esperança para a humanidade, na sua própria justiça. Então, ele não exige que a gente cumpra tudo, sabe que não somos capazes, mas ele espera que nós tenhamos ações conforme Paulo orienta nesse versículo-chave, tema da aula. Que crucifiquemos as nossas paixões, que deixemos Cristo viver. Ele quer viver por nós para que nós tenhamos descanso, porque nos ama, porque enquanto nós estamos crucificados com Ele, nós podemos viver uma vida de fé, de descanso e uma vida de eficácia no corpo de Cristo, fazendo a vontade dEle. Cristo, Ele vem se manifestar através das nossas vidas, a maneira que nós damos permissão para que o Espírito Santo haja em nós. Amém? Minhas irmãs, Cristo, quando a nossa carne quer se inclinar para o mal, para ter algumas reações, nós convidamos ao Senhor Jesus Cristo para viver através de nós. Ele se manifesta em nós através como um cordeiro. E quando o nosso espírito clama, quando você busca o Senhor com todo o seu corpo, toda a sua alma, com todo o seu entendimento, quando o seu espírito está clamando, e para o Senhor agir em determinada situação, seja quando você vai interceder por alguém, seja quando você vai fazer uma oração, fazer uma adoração, fazer uma entrega, Ele se manifesta como um leão através da sua vida. Cristo se manifesta como um cordeiro, porque muitas vezes a sua reação e a minha reação é o quê? É brigar, é xingar, é murmurar, é reclamar. Tô falando alguma inverdade? É reagir grosseiramente, violentamente, tirar satisfação. Eu não queria, mas eu vou falar do mundo virtual, porque das redes sociais, porque é um meio que a gente tem utilizado muito, já é natural na nossa geração, principalmente agora a partir desse tempo que nós estamos vivendo. O que não se tem falado em grupos de WhatsApp? O que tem lá, ó? Eu sempre fico perguntando, será que as pessoas pensam que o Facebook, a rede social, o WhatsApp é uma bolha intocável pelo Senhor? Porque parece que as pessoas também, quando se juntam, né? É aquela coisa, né? E é igual Jacó falava, né? Poderia ter argumentado com Deus. Ai, Senhor, mas eu fiz tudo aquilo porque minha mãe Rebeca que me deu a orientação. Mas Jacó, você não é cheio do Espírito Santo? Não, você não tem decisões próprias a serem tomadas? Então, às vezes, assim, a gente percebe que está tudo sendo muito sutilmente utilizado por Satanás e que você, como mulher sábia, cheia do Espírito Santo, tem que se desvencilhar dessas coisas. Não perde tempo com essas coisas. Busque o Senhor, sabe? E na parte que o Senhor Jesus se manifesta ali como um leão, é quando você vai visitar, quando você vai aconselhar, quando você vai evangelizar, quando você vai proclamar a palavra, quando você vai orar por alguém. Não existe nada melhor do que se entregar ao Senhor Jesus e deixar que o Pai, o nosso Pai,
Ele nos deu a oportunidade de sermos os seus instrumentos. Encontramos paz e descanso, e alegria e vida plena e abundante, né? É interessante que Isaac, ele foi o pai de Jacó, e nós estamos destacando esses dois homens como filhos e aprendendo com eles, porque Isaac, né, aquele privilegiado, o herdeiro, ele gerou Jacó. E nós hoje também, como filhos, herdeiros, escolhidos, passa um momento, nós geramos Jacó. Nós começamos a agir em busca dos nossos próprios interesses, nós nos importamos muitas vezes se algum meu irmão seja ferido, se seja prejudicado, se alguém oferecer alguma vantagem, uma oportunidade, a gente agarra, a gente abraça, porque muitas vezes esta influência, como eu falava de Rebeca, mas já estava na intenção, já estava na motivação, né? E eu queria finalizar comentando o seguinte: Isaac, ele não teve mudança de nome, ele permaneceu Isaac. Só que aconteceu algo com Jacó. Jacó, né, uma série de acontecimentos lá em Gênesis, a partir de todo o acontecimento da bênção do irmão, teve contendas, teve uma situação que Jacó fugiu, Jacó ficou se escondendo, e não é diferente conosco, que somos falhos. Quando acontece certas situações que nós percebemos o nosso erro, muitas vezes nós fugimos, nós não queremos ir na igreja, nós não queremos participar da live, nós não queremos assistir a aula, nós não queremos nos encontrar com os irmãos, não queremos ir à oração para encontrar com Cristo. Mas chegou o tempo que Jacó, ele se reconciliou com o irmão, né? Vocês podem estar lendo posteriormente na continuação de Gênesis. E Jacó, esse corrupto, esse suplantador, chegou o tempo que ele se tornou Israel, o reto, o honroso. E por enquanto, eu e você, nós aprendemos com Isaac o riso, que nós podemos nos alegrar, nós podemos ter uma vida abundante, mas não podemos ficar soberbos, arrogantes. Por isso que nós aprendemos com Jacó que nós podemos cair, que nós podemos fazer os outros caírem. Mas com a transformação de Jacó, já com o nome de Israel, nós também temos um novo nome. Quando chegar diante do trono do Senhor, ninguém sabe esse nome, mas nós temos um novo nome, e ali sim nós estaremos honrados, né? Como algumas traduções falam que Israel é aquele que lutou com Deus, o homem que vê Deus. Nós também, nós veremos o Senhor. Mas até lá, até chegar a esse dia, para nós suportarmos, viver este caminho de salvação, prosseguirmos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, se você ficar nadando nesse oceano, você vai se cansar, você vai se irritar. Por isso que nós precisamos nos render, como a gente sempre comenta, o pastor comenta, em alguns exemplos também, nós devemos boiar, nos entregar, porque aí nós saberemos que vamos ser levados para onde o vento do Espírito quer nos levar, e nós vamos ter descanso, nós vamos deixar Cristo nos conduzir e viver através de nós. Amém? Eu só espero, irmãs, que Deus fale ao teu coração, que Deus molde o nosso caráter, porque o Senhor Jesus, Ele tem tido muita paciência com a gente, porque nós somos muito falhos, nós decepcionamos o Senhor, nós não somos fiéis, nós, como a pastora, eu lembro que ela falou, né, numa situação que ela pecava, que ela acordou e ela já estava pecando, nós somos assim. Como que o Senhor nos ama tanto assim? Então, eu creio que esse novo nome, em breve, nós estaremos com o Senhor e poderemos viver uma vida plena, abundante. Vai passar toda essa pandemia, vai passar tudo isso. E não só essa fase aqui na Terra, mas
as coisas mais excelentes são as que nós vamos viver na eternidade. Amém? Então, que Deus abençoe você. Agradeça ao Senhor. Eu não vou orar para encerrar essa aula. Nós nos encontramos no culto para entregar o nosso domingo e eu vou passar para a lição de casa. Amém? Amo vocês. Desculpe as minhas falhas, se eu falo muito rápido, se eu falo muita bobagem, mas eu amo vocês e estamos juntas em nome de Jesus. Então vamos lá? Eu quero que você leia durante essa semana Lucas 15, do 11 ao 32, que é a palavra do filho pródigo. Aí você vai me perguntar, mas o que tem a ver com tudo que a gente falou? Tem a ver, mas é isso mesmo, né? O filho que foi embora e o filho que ficou. Eu assemelho o filho que foi embora como Jacó e o filho que ficou como Isaac. Porque o filho foi embora, gastou tudo, pegou a herança, fez tudo errado. E o filho que ficou, né, meio privilegiado ali, ele também falou algumas coisinhas aí. Então eu quero que você leia e medite e que você possa relatar brevemente qual foi o erro do filho que foi embora para com o seu pai e qual foi o erro do filho que ficou. Amém? E que você possa meditar um pouquinho nessa semana sobre a sua condição de filho do Senhor, de acordo com o exemplo desta parábola. Deus abençoe. Cristo vive em mim.